Isso, iniciando a nossa gravação e vou projetar a nossa tela aqui para a gente começar. Quem quiser abrir aí, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, é a página 64 do livro, é o capítulo 2, tá? Então aqui deixa eu só anotar aqui para os senhores. Página 64 do nosso livro, tá? Começando então o capítulo, né? Capítulo 2, tá? Encerramos o capítulo 1, estamos agora iniciando o capítulo 2 aí para o terceiro bimestre. A gente vai ter que dar uma deslanchada boa no terceiro bimestre, mas a gente vai conseguir, tá ok? Então, aqui começa o conteúdo do terceiro bimestre. Ok, pessoal? Marquem aí, página 64, capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho dos aspectos, né, qualitativos e quantitativos dos combustíveis. Nós já conhecemos o que é aspectos qualitativos e o que é quantitativos, né? Nós trabalhamos na questão do qualitativo, que é o que? Saber o que tem naquela substância, né? A composição daquela substância. E quantitativo, quanto nós temos, tá? E nosso tema é combustíveis. Então, a gente continua discutindo aí, né, essa questão de combustíveis dentro da questão, né, de concentração, de características quantitativas, que nós trabalhamos lá na parte de concentração, mol por litro, né, que é o que nós fizemos até o presente momento. Só que agora a gente também vem aqui um pouco com o aspecto qualitativo, tá? Não é só o quantitativo. E aí nós temos, né, algumas particularidades dos combustíveis, né, na sua forma gasosa, né, então os gases combustíveis, que vocês conhecem, né, gás natural, gás liquefeito de petróleo e biogás. Então, nós vamos discutir um pouquinho com relação, né, os aspectos quali e, logicamente, depois quanti desse material, dessas substâncias, tá bom? Ok? Tudo ok aí? Tá todo mundo me ouvindo? Sim ou não? Sim, então tá bom. Só apagar aqui, vou ampliar isso aqui. Isso aqui tá lá na página 64 do livro de vocês, tá certo? Só colocando aqui, ampliando um pouco, para que a gente possa realmente visualizar. Por cima. Consegue visualizar? Sim ou não? Pessoal, bom dia, bom dia. Tranquilo? Tranquilo? Quem pode ler para nós esse primeiro parágrafo aqui, ó, que vai morrer aqui, ó. Começa aqui, certo? E termina aqui. Quem pode fazer essa leitura? Consegue fazer? Que está com o livro ou que consegue visualizar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Para não desfocar muito. Tá bom assim? Quem pode? Frederico. Sumiu, Frederico. Consegue, Frederico? Bom dia, bom dia. Felipe, consegue, Felipe? Eu posso ler, professor. Então, por favor. Gases combustíveis, gás natural, gás liquefeito de petróleo e biogás. Existem combustíveis nos 3 estados de agregação da matéria mais comuns: sólido, líquido e gasoso. Contudo, neste texto introdutório, terão destaque os combustíveis gasosos: o gás natural, GN, o gás liquefeito de petróleo, GLP, e o biogás, os mais utilizados no Brasil. Na indústria, o GN. Pode continuar. Tá. Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para a geração de energia. Nas termoelétricas, o vapor d'água que gira as turbinas para gerar eletricidade é produzido a partir da energia liberada na queima do gás natural.
Também é utilizado como matéria-prima para a indústria química e petroquímica, principalmente na produção de metanol, amônia e urela, e na siderurgia, ureia, na verdade, né? E na Isso, né? siderurgia, principalmente na fabricação de aço. As aplicações de combustível para automóveis Foi. cujos motores foram adaptados para funcionar a gás. Nesse caso, ele é chamado de gás natural veicular, GNV. Uhum. Ok. Então, né, como o texto colocou aqui, nós vamos estar trabalhando o quê? A parte de combustíveis no estado de agregação gasoso, né? Quais são as características, né, físicas e químicas desses combustíveis. Aí ele traz aqui, né, principalmente três, que é o GN, que é o gás natural, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e o biogás. Então, nós vamos discutir, né, composição, então, a questão qualitativa desses gases, né, e como também a questão quantitativa, como calcular, né, quantitativamente. Então, é essa a discussão, né, que nós vamos começar nesse capítulo 2. Por favor, Felipe, né, no Brasil, e aí agora eu vou explorar você até aqui, até esse pontinho aqui, ó, 600 vezes. No Brasil, atualmente, cerca de 3% das residências dispõem do GN encanado no estado do Rio de Janeiro. Com grande extensão litorânea, esse percentual sobe para 25%. Uma vez que o GN é transportado por navios especiais, a proximidade com o litoral torna-se economicamente vantajosa. Como o investimento na tubulação por parte das empresas ainda é alto, uma alternativa é liquefazer o gás natural, obtendo assim um gás natural liquefeito, GNL, que pode ser vendido com botijões. Nesse processo, a temperatura do gás natural é reduzida a menos 162 graus Celsius, proporcionando a liquefação dessa mistura gasosa. Nessa condição, há uma redução de volume a cerca de 600 vezes. Certo? Então, nós temos aí, né, procedimentos, né, mudanças de estado físico, para que a gente trabalhe, né, com esse gás natural GN na forma liquefeita, né, na forma líquida. E aí, realmente, olha aí, né, a temperatura do gás é reduzida a menos 162 graus Celsius. Né? Isso para que a gente tenha esse gás, né, na sua forma líquida. Ok? Então, vamos pensar um pouquinho nessa composição, né, desses gases. Vamos lá, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Só organizar esse texto aqui. Ó, pode continuar. Quem leu aí para nós foi nosso amigo. Esse introdutório aqui é um pouco mais, né, texto, então a gente vai fazer as leituras aqui. Por O favor, quem que é o biogás nosso tem esse amigo? nome porque sua origem é renovável, como o bagaço da cana-de-açúcar da indústria sucroalcooleira ou o lixo de aterros sanitários durante a decomposição anaeróbia, sem gás oxigênio. Desses materiais por micro-organismos são produzidos vários gases, entre eles o metano. Após o processo de purificação, que visa aumentar o teor de metano, o biogás pode ter uma composição semelhante à do GN. O processo de queima do biogás pode tornar as instalações agrícolas e rurais, bem como os aterros sanitários autossuficientes em energia elétrica, o que diminuiria os custos e aumentaria a lucratividade dessas atividades. Certo. Então, bom, ele já falou uma coisa aqui importante, né? Ele falou agora o biogás. Quem que é o biogás, né? Nós temos aí, ó, o biogás, tá aqui, né? Que é o que é o mais utilizado no Brasil, é quem? É o biogás. Qual é a composição desse biogás? Olha, ele acabou de dizer para nós, né? Ele desse ele é a fonte, né? Na verdade, eu tenho diversas fontes desse biogás
E nós temos ele, né, a composição dele nada mais é do que o metano, né? O que seria um metano? O metano é esse composto aqui, ó. Composto onde nós temos carbono, carbono ligado ao hidrogênio. Lembra? Carbono faz quantas ligações tetravalente? Quantas? Hein, colegas? Quantas ligações o carbono faz? Quatro. Falei quantas ligações covalentes, falei tetravalente, né? E deixa vocês ele é tetravalente, faz 4 ligações covalentes, e nós discutimos isso, né? Lembram? Esse cara aqui, ó. O metano é esse cara aqui. Carbono fazendo as suas 4 ligações covalentes com o elemento químico hidrogênio. Vocês lembram qual que é a angulação aqui? Qual que era o ângulo? Qual que é esse ângulo aqui? 107 graus e 5 minutos. 109 graus e 5 minutos. 5 minutos você lembrou, mais ou menos 5, 4 minutos, que a literatura traz uma informação. Né? Esse ângulo, lembra? A geometria da molécula, que vocês mostraram, é um tetraedro, lá no primeiro ano, que isso faz com menor estabilidade, uma menor energia, né? a distância, né? Porque eu tenho a repulsão dos pares de ligação aqui, né? Esse par de elétrons tem uma repulsão com esse, tem uma repulsão com esse, tem uma repulsão com esse. Então, eu não tenho essa estrutura dessa forma aqui, né? Que a gente pensava antigamente, né? Que era isso aqui, ó, carbono ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. Que aqui o ângulo é de quanto? 90 graus. E aqui é de quanto? 109, né? Então, esse ângulo reto aqui é menor do que 109. Isso faz que eu tenha uma maior aproximação desses pares de ligação e uma maior repulsão. Então, a geometria da molécula é essa aqui. Só lembrando que nós estudamos lá no primeiro ano, tá certo? É esse cara, é o metano, certo? Então, é o nosso famoso o quê? Nosso famoso o quê? Biogás. E as origens desse gás metano, né? As origens dele são diversas. Ele é produzido, né? Por isso que ele é falado de origem renovável. O que significa esse termo renovável, gente? Que tanto todo mundo gosta de usar. O que significa esse termo renovável? Bom dia, bom dia. Alguém sabe dizer o que significa renovável? Ele poderia ser recomposto na natureza em pouco tempo. Isso, muito bem. Então, ó, no processo, né, do bagaço da cana-de-açúcar, no processo da produção nas indústrias sucroalcooleiras, produção do açúcar e do álcool, eu tenho a geração do gás metano. No lixo, isso aqui é a maior fonte, ó, lixo de aterros sanitários. Uma pena que no Brasil a gente quase não tem aterros sanitários, a gente tem lixões, né, e nós temos o intermediário entre o lixão e o aterro sanitário, né. Mas o aterro sanitário é aquele que realmente faz a canalização do gás, do biogás, né, no caso, e é utilizado. Por exemplo, o aterro sanitário, não é aterro sanitário, né, é aterro controlado, que a gente chama, né, que não é um aterro sanitário de Goiânia, eles não fazem essa canalização desse biogás, certo? É queimado, e jogado para a atmosfera. Mas, e poderia ser utilizado, daria para manter a parte elétrica, a energia, né, produzida pela utilização desse biogás, para manter todo aquele setor lá de Goiânia, não sei como é que chama aquele setor, sabe onde fica saída para Trindade? Onde tem o aterro controlado de Goiânia. Não é aterro sanitário, viu? Então, e isso proveniente, né, estamos falando qual que é a reação de decomposição anaeróbica, porque não é sem ausência de oxigênio, eu tenho a produção desse gás, né?
Então, ele tem aqui uma coisa importante que ele falou, né? Que o biogás pode ter uma composição semelhante à do quem? A desse cara aqui, ó, né? Do gás natural, do GN. Então, ó, biogás semelhante à composição do gás o quê? Natural. Então, e hoje, né, algumas propriedades rurais vêm utilizando, né, desse biogás, por exemplo, em instalações rurais, né, a partir do que dos resíduos, né, de animais, como fezes de bovinos, de suínos e assim por diante, tá? Para manutenção da sua propriedade, né, com relação à energia. Mas ainda é muito pouco, viu? Em relação ao que nós temos de produção desse biogás, ainda é muito pouco a sua aplicação. Alguns estados com maior, outros com menor, tá? Bom, cadê o nosso amigo aí? Deixa eu só aumentar aqui para ele ler aqui. E já com relação ao GLP, né? Então, aqui, ó, nós falamos do biogás, falamos do GN, que é o gás natural, e agora tem o gás liquefeito de petróleo, certo? Como é que é a origem dele? Deixa eu só apagar o metano, que senão vai atrapalhar o nosso amigo. Só um minutinho, apagar a borrachinha aqui que a gente fez. Pronto. Pode ler para nós, colega, por favor? Já o GLP? Já o GLP, mais conhecido como gás de cozinha, uma vez que é usado principalmente para cozinhar alimentos, destaca-se no uso doméstico. Ele pode ser empregado também na climatização de ambientes, como calefação, e no aquecimento da água para chuveiros e torneiros. O GLP nas condições ambientes encontra-se no estado de agregação gasoso, porém, por causa da pressão no processo de envasamento para deste gás se liquefazer, daí utiliza-se o termo liquefeito. Certo? Então, opa. Então, quem é esse GLP? Esse GLP é o que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, né? No nosso botijão de gás, certo? É esse famoso, né? E da onde é a origem dele? Opa, ele é o gás liquefeito de origem de quem? Do petróleo, certo? Então, o biogás é natural lá da parte, né, de decomposição da matéria orgânica, né, produção anaeróbia, mas o GLP já é de origem do petróleo, certo? Então, vamos lá. Matriz energética brasileira e as energias renováveis e não renováveis. Mais esse pedacinho aqui, querido, por favor. Entende-se Até por matriz 2014. energética a relação de fontes de energia disponíveis em determinado território para o uso nos processos produtivos em geral. Usualmente, classificam-se as fontes de matriz energética de um país em renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas cuja reposição ocorre em curto prazo, um exemplo é o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar, a qual pode ser recultivada inúmeras vezes. Já as não renováveis são aquelas cuja reposição pode levar até séculos ou milênios sob condições muito particulares. Um exemplo é o petróleo. Acompanhe-se a representação gráfica da matriz energética brasileira em 2014. Então, aí teve alguém que definiu muito bem para nós aí quando a gente perguntou renovável, exatamente isso aqui, né? Algo que eu posso fazer reposição em um curto espaço de tempo. E o não renovável, né, dá a impressão que às vezes a pessoa, mas o petróleo é de origem de decomposição da matéria orgânica. Sim, o petróleo é de origem de decomposição da matéria orgânica. Só que leva o quê? Séculos ou milênios, sob determinadas condições muito particulares para que ocorra, né, a formação desse composto. Então, não é algo simples assim, né? Então, quando eu falo nesse termo de não renovável, muitas vezes as pessoas acham que nunca vai poder produzir. Não, a palavra nunca não existe aqui. Só que a gente tem um intervalo de tempo muito longo, né? E isso faz tornar um pouco mais complicado, né, lidar com essa condição, certo? De produção. Então, é aí que nós temos que pensar no uso desse tipo de produtor de energia, né, vamos dizer assim.
certo? Aqui a gente tem, né, um gráfico que está no livro de vocês estão vendo na página 65, quem quiser acompanhar aí na página 65. Isso aqui é o quê? Isso aqui é de 2014, né? Nós estamos em 2020, então tem 6 anos de defasagem, mas é algo que a gente tem aí para estar observando, né? E aí ele traz aqui, né, a oferta interna de energia no Brasil, em 2014, né? E aí ele fala de petróleo e seus derivados em torno de quanto? 65%, né? Então, são os que não renováveis considerados. Nós temos aí, né, a parte de energia proveniente aí de substâncias, né, processo nuclear, né, e aí nós temos aí em torno de 2,2%. Carvão mineral, 9,5%, e o gás natural, que é o que nós estamos falando, em torno aí de 22,3%. E aí sobra mais ou menos um para outros, né? E aí ele fala, né, dos renováveis e não renováveis, né? Então, aqui nós estamos nos não renováveis, né, em torno de 60%, e em torno dos renováveis, em torno de 39%, né? E ainda ele discrimina aqui, né, um pouquinho a questão, né, dos tipos de energia que nós temos, né? A energia proveniente derivados da cana-de-açúcar, elétrica, né, proveniente da área hidráulica, né, né? Tem a eólica, proveniente das nossas correntes de vento, óleos vegetais e a linha e carvão vegetal, que é em torno de 20,5%, certo? Então, olha, interessante aqui, né? O Brasil teve, né, em 2014, uma oferta interna, né, de energia, oferta interna de energia, representa por esse OIE, de aproximadamente 13 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. E aí nós temos, então, né, esses valores se encontram bem diversificado em termos de fonte. É isso aqui que nós acabamos de mostrar, né? Uma diversidade possível das fontes, tanto as questões renováveis quanto as questões não renováveis. Né? E isso favorece o quê? A nossa utilização nesses tipos de energia. Nós temos aí uma diversidade, né? Qual que é a linha hoje que tem se destacado, crescido muito no Brasil? Alguém sabe me falar? De origem energética, fonte de origem energética, que tem sido muito aplicada? Bom dia, bom dia. Seria termal? E ela vem de onde, principalmente? Do consumo do petróleo e carvão, né? Pelo menos eu acho. Alguém tem uma outra opção? Queima de bagaço. Do bagaço da cana-de-açúcar? Do suco alcooleiro? Essa nós falamos A aqui. produção de etanol ela se tornou muito poderosa nos últimos tempos, né? Sem dúvida, verdade. sem dúvida, essa tem se expandido cada vez mais. Mas tem uma que tem começado, né, a se destacar no Brasil. Sim, Solar professora, eu também ouvi falar sobre energia bastante. solar. Isso, né? Tem começado a entrar em movimento. Vocês percebem que essas construções aí, todas de casinhas populares, né? Essa demanda já tem investido nisso. E tem gente já né, em indústria, de empresas grandes, investindo nessas placas solares, né? Tem vários projetos. O Instituto, inclusive, tem projeto nessa linha. E né, a área de pesquisa está cada vez mais investindo nisso, já que o Brasil, né, é um país tropical, de clima tropical, né? E tem todas essas condições favoráveis, tá? Então, nós vamos... algo a se pensar, né? Os senhores que são da área de eletrônica, né? Que vão provavelmente entrar nessa linha aí, né? De engenheiro eletricista. E caminho aí, né, nessas áreas de produção energética aí de fontes diversas. O Brasil tem essas oportunidades.
se especializar nessas áreas aí, tá? Bom, origens, composição e aspectos ambientais, né? Do GN, do GLP e do biogás, tá? Vamos ver aqui o que ele fala um pouquinho com relação a essas características, tá? Só fechando isso aqui, porque eu tenho que fechar com vocês a questão para liberar quem vai fazer prova. Só para fechar esse tema 2, esse capítulo 2, a gente está começando ele para depois dar o pontapé principal no próximo semestre. Que eu continuo com vocês no próximo semestre. Não mudou, não, viu? Serei a professora de vocês no próximo semestre. Então, vamos lá. Origem, composição, aspectos ambientais do GN, GLP e do biogás. Quem quer ler para nós todo esse parágrafo aqui? 2 parágrafos, na verdade, para a gente fechar essa ideia aqui. Pode ser o nosso amigo que estava lendo, por favor. Pode ser eu. Certo. Origens, composição e aspectos ambientais do gás natural, do gás liquefeito de petróleo e biogás. De acordo com a hipótese da biogênica, a que atualmente possui maior aceitação na comunidade científica, o petróleo formou-se ao longo de milhões de anos a partir de restos de animais e vegetais mortos, aquáticos principalmente, que foram sendo soterrados por sedimentos trazidos pelos mares. Submetidos a condições de elevada pressão e temperatura, em uma atmosfera com baixo teor de gás oxigênio, ambiente anaeróbico, esses restos foram sendo quimicamente transformados. É possível encontrar depósitos de gás junto ao petróleo, gás associado, ou em depósitos isolados do petróleo, gás não associado. Em ambos os casos, esses depósitos gasosos são classificados como gás natural, cujo componente de maior quantidade é o metano, CH4. Nós já apresentamos para vocês. Ok, pode continuar. Em razão principalmente da elevada pressão nesses depósitos, outros gases encontram-se dissolvidos na mistura complexa que constitui o petróleo, como o propano, C3H8. Esse é um outro, ó, C3H8. Como é que é esse gás? Olha, é 3 átomos de carbono, certo? E, ó, hidrogênio, né? Não vou fazer na geometria que deve ser, porque com 3 átomos de carbono isso já fica complicado. Mas é esse composto aqui. Mostrando as ligações, né? 3 átomos do elemento químico carbono e 8 átomos do elemento químico oxigênio. 3 com 3, 6, 2, 8. Então, esse é o famoso, né, propano, certo? Que também tem origem aonde? Lá do, do petróleo, né? Que nada mais é do que quem? Esse cara aqui, certo? Bom, passando para o próximo aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para o nosso amigo continuar para a gente fechar essa ideia do aspecto qualitativo. Pode ler, por favor. Consegue visualizar? Consigo. Sim. O butano, C4H10, tais gases são separados no processo de destilação fracionada do petróleo, liquefeitos ao serem submetidos a pressões elevadas durante o envase, dando origem ao gás liquefeito de petróleo. Compostos como propano e butano, formados exclusivamente por átomos de elementos carbono e hidrogênio, são chamados de hidrocarbonetos. Biogás apresenta composição um pouco mais semelhante à do gás natural. Em fermentação anaeróbica realizada por certas bactérias. Certo, pode continuar para conseguir ouvir. Ah, tá. Ok. De matéria orgânica de origem vegetal ou animal, como lixo orgânico, bagaço da cana-de-açúcar, esterco, entre outros. A composição do biogás é bastante variável, pois as matérias orgânicas que vão fermentar são muito diversificadas. O biogás é formado naturalmente em pântanos, mangues,
lagos ou rios, mas sua produção pode ocorrer de maneira controlada e otimizada em recipientes adequados, chamados biodigestores. Ok. Então, olha, vamos entender aqui a composição, né? O GNP, então, ó, voltando lá um pouquinho que a gente comentou, lá do início, né? Então, gás natural, o gás liquefeito do petróleo e o biogás. Tanto o biogás, né, ele pode vir de diferentes fontes, certo? Onde a sua maior composição é quem, né? É o gás metano, certo? É o gás natural, que a gente chama também, ou gás metano, certo? Que é o mesmo aqui, ó. Gás natural e o biogás têm semelhantes composições. A gente já tinha destacado isso aqui em algum lugar e destaquei isso para vocês, né? Porém, esse tem fontes diversas. E o gás natural vem lá da decomposição da matéria orgânica, mas junto com o petróleo, né? Já o GLP, né, nós temos uma mistura. Esse cara aqui, o propano, 1, 2, 3, né, que eu acabei de falar, C3H8, mas esse cara aqui, ó, esse cara aqui, que é o quê? Hidrogênio, aqui tudo é hidrogênio, né? Os hidrogênio aqui, esse cara aqui, que é o quê? O C4H10, ó, 1, 2, 3, 4, C4, né? Eu tenho 4 átomos de carbono. Hidrogênio, 3 com 3, 6 com 4, 10. H10, certo? Esse é o butano e esse anteriormente aqui é o propano. Então, é a mistura desses dois gases, né, que eu tenho esse famoso GLP, que é o gás que nós conhecemos lá no botijão, que quando você queima na sua casa, aí qual que é a coloração da chama do fogão? Hein, pessoal? Também é azulado. Meio azulada, né? Então, e o que eles são chamados? Então, tanto esse cara aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o biogás ou o gás natural, quanto o butano, quanto o propano, eles são o quê? Eles são, né, que o outro é o C3H8, que eu mostrei anteriormente aqui, ó, né? Esse cara aqui. São o quê? Então, CH4, C3H8, C4H8. São hidrocarbonetos. O que significa isso, professora? Hidrocarbonetos. Hidro vem de quê? Hidrogênio. Carbo vem de quê? Carbono. Então, hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que têm na sua estrutura molecular apenas o quê? Carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Isso é uma coisa que nós vamos estudar lá no terceiro ano, né? Dentro dos compostos orgânicos, nós temos chamados hidrocarbonetos, são compostos que apresentam só hidrogênio e carbono. E as substâncias de origem do petróleo, que é o caso do butano, é o caso do propano e é o caso do metano também. Só que o metano eu tenho ele também de origem o quê? Da queima de parte, né, de matéria orgânica, lixo orgânico, bagaço da cana-de-açúcar, decomposição de fezes de animais, é liberado também, né, no processo de ruminação dos bovinos. Tem gente que fala, eu não vou comer mais carne vermelha, da origem bovina, porque a vaca solta pum e libera o gás metano. Mas não tem só a produção do gás metano proveniente do processo, né, de digestão de bovinos. Tem uma série de origens, né? E ele é o gás que provoca a questão do efeito estufa, papapá. Mas ele também é um excelente, o quê? Produtor de energia, né? Então, quando eu tenho lá na geração, então, na fermentação anaeróbica, na ausência de oxigênio, né? Nos aterros controlados, eu também tenho liberação desse cara para a atmosfera. A queima dele para liberação de
monóxido de carbono, mas assim, uma parte é liberada para a atmosfera. Então, se eu não utilizar, que é o problema dos aterros controlados, não aterros sanitários, né, não aplicabilidade disso, jogando dinheiro fora. Isso aqui é extremamente promissor, né? E aí a gente tem aí os processos de várias pesquisas nessa área aí dos biodigestores, né? Em propriedades rurais, em aterros, enfim, para a canalização e a aplicabilidade desse gás. Dúvidas aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui com relação a esse tema 2, capítulo 2, aspectos qualitativos e quantitativos dos combustíveis, dos gases, em especial? Acredito que não. Até agora está Acredito tudo que bem. não? Tudo bem? Então ó, nós já fechamos o capítulo 2, era isso aqui que a gente tinha para falar, e nós temos aqui, ó, os exercícios para reflexão. Os exercícios para reflexão, eles estão na página página 67, certo? Então, é interessante que os senhores já comecem a executar esses exercícios aqui da página 67. É só na página 67, porque na nossa próxima aula, anotem aí, não esqueça. Na nossa próxima aula, a gente começa a trabalhar o tema 1. Isso aqui foi a introdução do capítulo 2, certo? Agora, na próxima aula, a gente começa a trabalhar o tema 1, que é avaliando o poder calorífico de diferentes combustíveis. Entra um pouquinho a parte da física, calorimetria, que eu acho que os senhores estão estudando em física. Estão estudando calorimetria em física? Sim, senhora. Estamos estudando Então, exatamente nesse momento. exatamente. Então, é esse momento que eu também vou entrar nessa parte aqui com os senhores, certo? Então, a gente começa a página 68, discutindo exatamente, né, o tema 1 dentro desses gases combustíveis. Ok, pessoal? Tudo bem? Iniciamos aqui o nosso terceiro bimestre, ou seja, nosso segundo semestre. Anotem aí, não esqueçam. Deixa eu voltar aqui no Teams. Voltar no Teams aqui. Epa, voltei. Já são 7h44, e aí reforçando para quem chegou posterior, estamos com 26 alunos. Nós vamos parar hoje mais cedo, por quê, professora? Porque lá na página de trabalhos, na aba trabalhos, tem lá a prova. Que prova, professora? Prova de recuperação ou prova substitutiva, para quem não fez semana passada ou para quem saiu mal na prova. Então, tem uma segunda chance, está lá no sistema para você ser executado agora, das 7h40 até 9 horas. Quem está com problema na nota do segundo bimestre, que fez a prova, que eu fiz a devolutiva, que apareceu a sua nota para você, mas eu não lancei, fique aqui, que eu vou anotar o nome e qual que é a nota que apareceu, para eu tentar localizar no meu sistema aqui. Quem já resolveu o problema e tem que fazer prova, então deixa eu só puxar aqui, ó, baixando a presença. Quem já resolveu o problema e tem que fazer prova, pode sair da sala. Eu já baixei a lista de presença. Tá certo? Combinado? Então, quem for fazer prova pode ir lá para a aba do Teams Trabalhos e pegar a prova de vocês e fazer a prova. Tudo bem, pessoal? Porque ela já está liberada para vocês. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu só vou pegar aqui uma caneta e um caderno, só um minutinho, para eu anotar quem está com problema. Só um minuto. Quem está com problema, permanece aí na sala, por favor. Só um segundo. Alguém está com alguma dúvida do procedimento? Quer me perguntar? Sim ou sim, pessoal? Bom dia, bom dia. Pode falar, Carlos. Depois eu vou. Não, pode prosseguir, Frederico.
Não, então tá bom. Professora, quanto a mim, não é uma dúvida em si. É porque, Ah, por algum motivo, eu acabei entrando na sala de eletrônica 1. ah. Eu tô lá. Aí eu Mas gostaria você de está saber. aqui agora. Eu tô nas duas, pelo visto. Ah. E eu lancei nota para você lá? Parece que eu fiquei de recuperação lá. Mas é provavelmente porque você não fez a prova lá, né? Mas tudo bem, É, eu vou excluir você lá da sala de eletrônica 1 que você tá. aham. Tá, Aí, então você aí, está de recuperação no primeiro ano. de Mas novo. tudo bem. De Tô novo. brincando, Mas tô você nunca brincando. ficou de recuperação no primeiro ano. Não, não, é Mas aqui no segundo ano tá tudo ok? tá tudo ok. Pelo visto a minha nota já foi lançada lá no boletim, que é acadêmico, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, você não vai fazer prova também, não tá de recuperação, nenhum problema. Não, não. Tô bem. Então, você tá Graças a Deus. liberado e a gente retoma só. Que dia que é mesmo que a gente retoma? Eu já me perdi no calendário. Alguém olhou lá? Que dia que a gente volta? Se não me engano, semana que vem tem um recesso, né? Então eu acho que é só na Eu acho outra. que semana que vem tem um recesso, exatamente porque tem que fazer matrícula e papapá, para poder o sistema acadêmico, o gestor, né, pega o sistema acadêmico para ele, para poder fazer toda essa questão aí, e aí o professor não fica disponível disso. Então eu tenho que fechar as notas de vocês até amanhã, certo? Então o que está faltando para eu fechar a nota de vocês é essa prova de hoje, quem não fez. O resto já está ok. Então, quem está com a vida já resolvida, então, um bom recesso, mas a gente retoma assim que terminar o recesso, que eu acho que é na outra semana, tá bom? E é exatamente nesse ponto aí que nós paramos. Já com uma Tá, atividade para professora. vocês fazerem o excesso, Tá certo? certo. Agora, tá certo? Agora, quem está com problema aí com nota, vamos lá. Fiquem só os alunos que estão com problema com nota, para eu poder verificar no sistema. Os demais podem sair da sala. Então, eu gostaria que ficasse só os que estão com o problema, para eu poder anotar o nome e ver como que está a questão. Aí eu vou Certo. falando um por um, certo? Mas, Então, os demais aí estão liberados. mas só perguntando, a senhora quer que fique só exclusivamente os que estão com problema com nota, ou é porque o Enzo, né, eu Ah, já explicando a falta dele, o Enzo ele tá de mudança, e aí ele tá tendo problemas com a internet, né, por isso mesmo que ele não pôde estar na aula hoje, né, e sim. ele tinha me pedido para fazer uma pergunta para a senhora em questão sobre a prova. Eu não sei se vai poder Certo. fazer por conta que está rolando recuperação agora, né? Ele me deixou umas duas dúvidas quanto à prova, que ele queria saber como fazer a questão, né? E Uhum. aí a senhora quer responder isso hoje ou não dá por conta da. Porque qual que ele estava com dúvida com relação às questões, é isso? O gabarito das questões? Não todas, não. Ele só queria saber a resolução de duas. Ele até printou e me mandou. Ele Faz queria. o seguinte para ele. Hum, Vocês têm aí, deixa eu só colocar aqui. Vocês têm o meu número do meu WhatsApp? acho Luiz que Henrique tem, Luiz Henrique tem, não tem, Luiz Henrique? Eu vi uma fotinha dele aqui, eu tenho o WhatsApp Tenho sim, dele. professor, tenho sim. Então vamos fazer o seguinte: passa para o Enzo, por favor, porque aí vocês têm o WhatsApp da turma, não tem? Temos, vou passar sim, sim. beleza. Passa para ele, pede para ele me falar quais são as questões, que eu faça a resolução na lousa, faço o videozinho, faço a resolução e coloco lá na plataforma Moodle. Tá certo. Tá certo. Vou falar com Certo? Então eu faço o videozinho explicando passo a passo da questão que ele está com dúvida e coloco lá na plataforma Moodle. Pode ser até que tenha algum gabarito errado, alguma coisa. Certo? E a gente confere isso. Eu fiz, né? Mas posso ter errado, alguma coisa nesse sentido. Eu refaço, verifico qual onde está a dúvida dele. Quer dizer, eu faço a questão e explico passo a passo. E aí ele recebe. E aí, se ele discordar,
ele volta para mim, quando a gente voltar, explicando para mim o que aconteceu. E a gente revê. Se tiver alguma coisa errada, a gente corrige as notas depois. Não tem problema. Podem ficar tranquilos. Tá bom? Com relação a gabarito. Mas eu faço um a um, ou melhor, acho que é melhor. Eu vou fazer todas as questões. Acho que fica melhor ainda. E vou fazer um videozinho e fazer todas as questões da prova. E eu coloco lá na plataforma Moodle. Acho que fica melhor. Bacana. Uma coisa legal. Né? Então tá bom. Então fala para ele que talvez essa semana eu não consiga, que eu estou fechando nota, uma série de transtornos aí que eu tenho que fechar até quarta-feira. Mas na semana que vem eu já jogo lá. Tá certo. E aí, se ele tiver alguma discordância, a gente revê isso quando a gente retornar, depois na outra semana. Ok. Tá? Muito obrigado, professora. Nada, até mais. Pessoal, então vamos fazer o seguinte: quem tiver com problema, fica na sala. Quem não tiver, pode ir lá fazer a prova, se for fazer a prova, senão tá liberado, se não for fazer prova. Tá certo. Até mais, professora. Muito obrigado pela Até mais. Nada, obrigada a vocês. Até mais. Posso já começar chamando um? Carlos Eduardo, está com problema com relação à nota, Carlos? Sim, professora. Minha nota do segundo bimestre não apareceu no que acadêmico. Carlos Eduardo, fala para mim qual é a devolutiva que eu fiz para você, qual foi o valor da nota? A da lista eu tirei 9, a lista de exercícios e a lista da avaliação Mas a eu tirei lista de 10. exercício... É referente ao primeiro bimestre. Primeiro bimestre. Tudo bem. É referente à avaliação, eu acertei todos, eu tirei 10. 10, então tá. Eu vou verificar lá. Então, Okay, o primeiro bimestre está correto, o seu? Tá certinho o primeiro. Tá, ok. Obrigado. Então, eu já anotei aqui. Se você quiser sair, tá ok também. Tá bom? Tudo bem. Vou verificar. Professora, Isso. as notas são baseadas em quê? A do primeiro bimestre, por exemplo. O primeiro bimestre é a lista e aquela apresentação que os senhores fizeram. Ah, tá certo. E o segundo bimestre, a prova. É a prova. Beleza. E agora a prova de recuperação substitutiva, quem não fez. Então é só a nota da prova que tá me faltando mesmo, tá certo. Isso. Então, vou pela ordem que está aparecendo aqui para mim. Daniel de Castro. Opa, tô aqui. Qual é o problema, Daniel? Também é o mesmo do Carlos? A Sim, nota exatamente. não apareceu lá? Isso. Do segundo bimestre? Sim. Fala para mim qual que é a sua nota. Que apareceu na devolutiva que eu fiz para você. Na lista de exercício 1 foi 10 e na avaliação de química foi 10 também. Pois é, mas na lista de exercício apareceu lá no sistema, para você, o primeiro bimestre. As notas do primeiro bimestre saiu, só do segundo que não apareceu. Segundo bimestre. Então tá anotado aqui também, tá liberado você. Problema no segundo bimestre com a nota da prova. Isso. Certo? Érica, tá com problema, Érica? Sim, ou Érica? Eu acho que a Erika não vai ter microfone, professor. Eu tô esperando vir mensagem no chat, mas até agora nada. Tá, então vê com ela aí você me fala, por favor. Okay. Fábio Martins. Acho que na avaliação tinha sido 9 a nota, aí não apareceu lá não. Não apareceu não? Segundo bimestre. Isso. Nota do primeiro bimestre tá ok. Ok. Tá, então tá. Felipe. A nota do segundo bimestre não tá aparecendo. Foi 7. Não? 7. Primeiro bimestre tá ok, Felipe? Sim. O Biratã. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem, Biratã? Joia.
O Biratã, para mim, você não aparece que fez prova, viu? Ué, professora. Até apareceu que eu tirei 9. Eu te fiz a devolutiva e é 9? Sim, depois que eu terminei a prova, apareceu lá em cima 9 e eu saí. Mas depois, porque assim, eu só devolvi depois, posteriormente. Você recebeu? Não. No caso, eu receberia por onde? Você ia receber a mensagem, não é? Pelo o seu e-mail, e aí você iria ir lá e olhar sua nota. Uai, não, então não recebi, não. Pois é. Também Pra mim, aparece no chat do Teams. também aparece no chat do Teams, exatamente, Nicole. Uma mensagem lá assim, ó, falando qual foi sua nota. Porque para mim, o Biratã, lá, a sua nota, sua prova, você não enviou, não entregou. Você visualizou, mas não entregou. Eu acho que seria bom você entrar lá na prova agora e fazer a prova. Se é um caso que eu me lembro certinho, que eu olhei e falei, não fez a prova. Talvez a nota que está aparecendo 9 para você seja do primeiro bimestre. Não, professor, eu fiz a prova pelo Teams, aí no final não tem que você termina o questionário, aí ela te passa um valor, falando se você acertou ou não. Só vai te passar o questionário da prova só depois que eu te entregar. Que eu fazer a devolutiva. Só depois que eu devolver. Dá uma olhada lá, dá uma entrada lá no sistema e faz a outra prova, que eu coloco ela como nota da prova, não prova de recuperação. Ah, sim. Vou dar uma olhada. Tá? Luiz Henrique, fala para mim, Luiz Henrique. É o mesmo problema do pessoal. A minha nota do segundo bimestre não saiu. E eu acertei todas na prova. E você recebeu a devolutiva? Sim, eu estou até aberto aqui. Se o professor quiser print, devolvido em quinta, 29 de outubro, às 8h30 da noite. Isso, foi isso. Exatamente, foi isso mesmo. Tá certinho. Então, eu vou conferir lá a sua. Luiz Beleza, Henrique. 10. Marcelo da Silva. Eu aqui, mesmo problema de todo Isso. mundo, não tá aparecendo a nota. Eu tirei 9 na E você recebeu a devolutiva? Sim, recebeu senhora. a devolutiva? E Nicole, você também é o mesmo problema de todo mundo? Sim, professora, eu tô sem nota no segundo bimestre. E eu tirei 9 na prova. Recebi lá na devolutiva. Na devolutiva, 9. Eu vou conferir. Cadê a Érica? Qual que é a Érica conseguiu falar alguma coisa aí no chat para vocês? Ela falou que ela tirou 10 e o mic dela tá comprometido. Ela tirou 10 e é o mesmo problema de todo mundo também. Segundo bimestre. E recebeu a devolutiva também? Acredito que sim, ela não falou nada sobre não ter. Tá. Eu vou conferir aqui no caso do Biratã, porque eu me lembro que quando eu olhei, ele não tinha feito a prova. Aí o Biratã confere lá para mim, qualquer coisa você faz um print da sua tela e manda para mim. Ah, vou mandar então, tá aqui que tá concluída. Então faz um print e manda pro meu WhatsApp, que você tem um número do WhatsApp aí, não tem? Eu peço pro Luiz. Isso, e aí você faz aí um print e manda para mim. E os outros eu vou confirmar aqui um a um, certo? E aí qualquer problema, eu mando aqui porque o único WhatsApp que eu tenho é do Luiz. Eu mando pelo WhatsApp do Luiz qual foi a situação se eu não conseguir resolver. Por quê? Tá certo? Tudo bem? Combinado? Tudo tranquilo. Vou parar a nossa gravação, que eu deixei gravando exatamente